Olá, jovens, tudo certo? Mais um vídeo de resolução de exemplo para vocês. E agora nós vamos iniciar a série de exercícios, né, e exemplos relacionados a movimentos oscilatórios e ondulatória, tá? Então, para este vídeo aqui, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de oscilações e o enunciado diz o seguinte. Ele fala lá para a gente que do ponto de vista das oscilações verticais, um automóvel pode ser considerado como estando apoiado em 4 molas iguais. As molas de um certo carro são ajustadas de tal forma que as oscilações têm uma frequência de 3 Hz. E aí, questão A, ele pergunta: qual é a constante elástica de cada mola se a massa do carro é 1.450 kg e está igualmente distribuída pelas molas? Ou seja, a massa está igualmente distribuída, né, entre as 4 molas. Na letra B, ele pergunta qual será a nova frequência de oscilações se 5 passageiros pesando em média aí 73 kg entrarem no carro e a distribuição de massa continuar uniforme. Então vamos lá, como é que a gente resolve esse tipo de exercício? É um exercício de oscilações, apesar do exercício não deixar nada explícito, a gente vai assumir aqui que no ponto de vista, então, no caso das molas verticais aqui, a gente vai estar num sistema de oscilação massa-mola, e para isso a gente lembra que no sistema massa-mola o movimento se dá a partir aí de um movimento típico de MHS, movimento harmônico simples, ok? A gente não tem nada aqui falando a respeito de amortecimento ou não, né? Então a gente vai assumir o movimento como sendo MHS. E no MHS a gente tem que lembrar que a equação diferencial que descreve, né, esse movimento é essa equação aqui, onde eu tenho a segunda derivada da posição, né, em relação ao tempo, mais constante elástica da mola dividido pela massa, vezes a própria função posição aqui, e isso é igual a zero. Então é a nossa equação de oscilação, a equação diferencial aí de uma oscilação MHS. Tá? E a gente lembra que para esse tipo de equação, a gente define, né, a frequência angular como sendo a raiz dessa constante aqui na frente da função, né, que não está no termo da derivada, que é a constante elástica sobre a massa. E aí agora a gente analisa o exercício, porque ele diz que a massa é a massa do carro, né? Eu tenho a frequência, ele me dá a massa do carro, só que eu lembro que a massa do carro está dividida aí igualmente para cada uma das molas. Então, se eu considerar para cada uma das molas, a massa que está sobre uma mola, apenas uma delas, né, vai ser 1/4 da massa do carro. Eu peguei a massa do carro e dividi por 4 molas, então. Sendo assim, a gente também pode escrever então aqui que a frequência angular vai ser K, a massa que estaria sobre uma mola, então é 1/4 da massa do carro, então invertendo aqui, né, esse termo, fica 4 dividido pela massa do carro. E a gente lembra que frequência angular eu posso relacionar com a frequência de oscilação aqui como sendo ômega igual a 2πf. Essa frequência de 3 Hz é o F aqui que ele nos deu, né? Com isso, pronto, eu já tenho todos os dados, né? Basta agora eu isolar, então, a constante elástica que está dentro da raiz. Se eu passar a raiz aqui, o outro lado aparece ao quadrado, né? Então fica 2πf ao quadrado. Aí eu tinha um 4 multiplicando que aparece dividindo, e uma massa aqui, que é a massa do carro, esse M maiúsculo é a massa total do carro, e passa para o outro lado multiplicando. Se você substituir os valores dos dados pelo exercício, né? Então fica 1.450 kg dividido por 4, 2π vezes 3 Hz elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, então, um exercício simples aí. Como tudo está no Sistema Internacional de Medida, a gente chega aí na constante elástica de aproximadamente 1,3 vezes 10 a quinta Newton-metro. É a constante elástica de cada uma das 4 molas, ok? Um exercício relativamente simples, então, mais para a gente trabalhar com essa ideia de frequência angular e frequência de oscilação e coisas do tipo, beleza? E aí a letra B ele fala agora o seguinte, vai entrar então 5 pessoas, né, 5 passageiros, que pesam em média 73 quilos. E aí ele quer saber qual que vai ser a nova frequência. Bom, agora eu já conheço a constante elástica, né? Eu vou usar a mesma ideia aqui da nossa equação da frequência angular, só que no caminho inverso. Agora eu quero determinar qual que é a nova frequência. Então na letra B aí o que eu vou fazer é usar a ideia lá de frequência angular igual a 2πf. Então f é 1 sobre 2π frequência angular, e a frequência angular é a raiz de K, né, a constante elástica, que agora eu já conheço, dividido pela massa. Só que agora essa massa é uma massa nova, né, um novo volume de massa. Essa massa agora fica descrita pela massa do carro mais a massa das 5 pessoas. E ele diz ainda, né, que essa distribuição de massa continua uniforme. Então vai ser 1 sobre 4, né, vai ser dividido por 4 molas aí. Então, reescrevendo aqui, ó,
A massa total aí, então, é a massa do carro dividido por 4 molas, mais a massa de 5 passageiros dividido por 4 molas também. Então, se eu substituir esse m aqui, dentro da frequência angular aí, da raiz, né? Eu vou ter, então, 1 sobre 2π. O 4 que está aqui embaixo no denominador aparece lá em cima, né? Porque é o inverso da massa. Então, aparece aqui multiplicando a constante elástica, dividido aí por mzão mais 5mp. Onde mzão é a massa do carro e mp é a massa de cada uma das pessoas aí. Então, substituindo os valores, 1 sobre 2π, raiz de 4 vezes a constante elástica que a gente determinou no item A, 1,310 a quinta newtons por metro, massa do carro 1.450 e a massa dos passageiros aí que a média é de 73 kg vezes 5 passageiros nesse caso. Então, se você fizer essa conta com cuidado na sua calculadora, você deve chegar num resultado de uma frequência nova, aproximadamente 2,69 Hz. Então, percebe que o fato de você aumentar a massa diminui a frequência aí de oscilação do seu sistema, o que já era esperado, né? Olhando aqui a ideia de que a frequência tem um comportamento inverso aí com relação à massa, né? O raiz quadrada do inverso da massa. Então, se eu aumento a massa, a frequência deve diminuir. Beleza? Um exercício simples, então, só para a gente começar a trabalhar essas questões aí de movimento harmônico simples e movimento oscilatório. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!